Sejam bem-vindos a mais um episódio da GigaCast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, alta performance, inteligência artificial, tudo que ajuda o empreendedor a escalar o seu negócio e a sua vida. E hoje a gente está com um super convidado aqui, que é o Dr. Fernando César, da Clínica Essence, que é meu médico, então eu sou suspeita para falar, mas ele tem um senhor currículo. Formado em nutrologia pelo Albert Einstein, medicina esportiva, e ele tem um propósito muito claro: ajudar as pessoas a emagrecerem de forma real e para sempre. Então, com ciência, método e experiência diferenciada. E diferenciado eu sei que você é. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Ali, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre tudo, né? Não só medicina, Tudo. mas sobre tudo que envolve, né? Exatamente. A gente aqui quer ajudar as pessoas a terem um máximo de performance na vida delas, né? Sim. Mas antes da gente entrar nisso, queria entender um pouquinho melhor como que você chegou nessa medicina tão diferenciada que você pratica hoje, tão antenada com tudo que tem de mais moderno. Como é que foi essa trajetória aí do Fernando até chegar nesse ponto que você está hoje? Olha, na verdade, desde que eu comecei a faculdade de medicina, né? Eu sempre quis ir para a área de esportes, né? E quando você pensa na área de esporte, você pensa logo em ortopedia, né? É. Então, mas a parte cirúrgica em si nunca foi minha vontade. Então, muita gente falava, não, mas isso aí é uma medicina esportiva, nutrologia. Na época, ninguém sabia o que era, na verdade, né? Acho que pouca gente ainda Não, sabe hoje em nutrologia, dia. às vezes a pessoa me pergunta assim, você é médico? Sou. Você faz o quê? Nutrologia. Eu quem? Aí, Fala, você trabalha? Aí, nutricionista. Eu falei, não. Mas eu sempre quis, e ainda mais que eu, desde a adolescência, na verdade, eu briguei com a balança, vou botar assim, né? Então, eu entendia, e aí eu me interessava muito em relação à suplementação, a métodos de fazer controle de fome, saciedade. E isso já desde novo? Desde os 12, 13, 14 anos por aí, né? Nossa. Então, mesmo praticando muito esporte, sempre gostei muito de esporte, né? Época de escola, jogava todos os esportes possíveis, né? E era bom em todos? Futebol era mais ou menos, né? Mas quebrava o galho, mas os outros jogava bem, eu me destacava. Olha, não chegou a ser federado nem nada, não. Não. Foi quase. Não cheguei a esse ponto também, não. Mas, então, eu mesmo gostando de esporte, né? Eu tinha essa briga com a balança, tinha um paladar infantil, vamos botar assim, né? E era muito difícil. Eu comecei a treinar musculação desde muito cedo, desde 14 anos, se não me engano, comecei a treinar musculação. E tinha até um mito da época, né? Que não podia malhar, não podia fazer musculação. Que atrofiava, Que atrofiava, não deixava crescer e tal, enfim. Tá entregando a nossa idade. Porque ainda bem que isso acabou, né? Exatamente. Então, eu fui para essa área, a parte de medicina do esporte, a parte de performance, e acabou me puxando para essa área, principalmente de emagrecimento, né? Então, acabei unindo as duas coisas. E assim, quando eu comecei a nutrologia, eu formei tem 12 anos, ainda não tinha esse boom todo, né? Que hoje né? De até falar de emagrecimento, de composição corporal, de melhora da alimentação. As pessoas nem se preocupavam tanto com isso, né? Eu sempre falo o seguinte: na década lá de 80, 90, vieram muitos tratamentos para hipertensão, diabetes. Então você tomava uma medicação, você vivia mais, mas a custo de quê? Uhum. Será que vivia mais? Você tinha uma maior expectativa de vida, então você foi vivendo mais, mas muitas vezes mais acamado, né, com várias comorbidades que não te davam qualidade de vida. Então, acho que de uns 10 anos ou menos pra cá, a gente fala muito mais de viver, ter uma longevidade, viver mais, mas viver bem. Sim. Né? A meta é de 120 anos, né? Eu sempre falo isso, eu já falo isso pra você, né? Exatamente. É a nossa, tem né, gente que na fala verdade. assim, não, 120 não, eu quero ver, tá, 120 E bem. 120 bem, exatamente, essa é a diferença. Eu falo isso há muitos anos e foi um encontro, não foi? Que a gente, Foi. primeira vez que a gente se encontrou, aí a gente falou, não, eu quero viver até 120, eu também! Verdade. Não, Verdade. e pouca gente quer viver, porque eu acho que existe realmente esse mito, né, de que não é possível chegar numa idade tão avançada com qualidade de vida, só que hoje a gente já tá vendo, igual que você falou assim, tinha um preconceito sobre malhar cedo, sim. hoje em dia a gente vê idosos malhando Sim. e tendo, assim, um desempenho melhor que o nosso, né? Sem dúvida. E muita gente mais nova, com certeza, sem dúvida. Então, e entender
o porquê de ter dificuldades de se alimentar melhor, entender as nuances de cada um, de cada indivíduo, entender a rotina de cada um, a dificuldade que é real de você tratar um sobrepeso, uma obesidade, porque não é só, a gente sempre fala isso, tinha um professor que falava muito, todo mundo sabe hoje, não é só fechar a boca e fazer exercício. Não, não é. Se fosse tão simples, todo mundo seria magro, né, amiga? Exatamente. Nossa, o tanto que eu já malhei, comi pouco, não perdi 1 quilo. É além do que, existem vários, é multifatorial, então existem vários fatores que vão tanto ter impacto na sua fome e saciedade, propriamente dito, que vão te fazer ingerir mais energia, automaticamente dificultar a perda de gordura, mas também alterações hormonais, alterações de micronutrientes, alterações intestinais, controle do estresse, da ansiedade, hoje em dia é o que mais a gente vê, né? E principalmente em empresários, né? Sim. O empresário... Não, nem fala nisso. Porque você é médico e empresário, então tem isso, porque hoje em dia você não é mais só médico, né? Não. Então a gente tem essa questão hoje em dia, Sim. e é mais uma camada de responsabilidade, Sim. e não é só o empresário da área médica, mas eu acho que todos enfrentam uma realidade que os nossos antepassados de, sei lá, 20 anos não enfrentavam. Sim. Como é que você vê isso hoje, assim, esse excesso? Eu sei que você veio da medicina da família, né? Sim. Então você tem esse tratamento muito humano, muito individualizado. Sim. Como é que você vê esse excesso nos indivíduos hoje em dia, de todas as frentes, assim? A gente tem... primeira coisa, a gente tem muita informação muito rápido. A gente tem muito problema e tendo que resolver problemas rápido, tão rápidos quanto as informações chegam. Aí vem muito assim, alguém sempre fala assim, mas antigamente não tinha essas doenças aí, frescura, né? Como é que você vê isso? Porque antigamente a gente trabalhava, né? Ia pra casa, descansava, dormia, não tinha trabalho, encontrava com a família. Não tinha celular, Não tinha celular, não tinha ninguém querendo que você resolva o problema dela às 7h pouca da noite, às 9 horas da noite. Então você descansava, real, né? E aí você, pra mandar uma mensagem pra alguém, era carta. Sim. Ai, que tempo bom, gente. Que saudade. Então hoje em dia não. É muita informação muito rápido. E então, as pessoas querem tudo muito rápido, né? Sim, sim. Você vê o TikTok. 15 segundos só, amiga. É a questão da dopamina, né? É a dopamina barata. Não, e joga e muda. Não, eu quero mais, eu quero outra coisa diferente. Então isso, hoje em dia, esse controle do estresse e da ansiedade é fundamental para o controle, por exemplo, do peso. Influencia, e do apetite. Né? E do apetite, sem dúvida. Porque todo mundo sabe, né? Cara, eu tô mais ansioso, eu quero comer mais. Sim. Ou eu quero ingerir mais energia, né? Comer uma coisa gostosa. Mecanismos de prazer, né? Pra liberação de dopamina, de serotonina. Rápida, né? Rápida, bate ali na língua, já Seria uma tentativa de fuga da realidade? Sim, sem dúvida. A realidade, ela fica tão difícil. Você não tá tendo prazer em nada, né? Só estresse. Mas você acha que realmente essa questão do excesso também mexe na regulação do nosso mecanismo de metrificar o que é prazeroso e o que não é? Sim, meio que num vício. Exato, vira um vício, né? Vira um vício. E aí a gente vê muita gente que se entorpece muitas vezes, né? Seja com drogas, de uma maneira geral, álcool, enfim, outras drogas, para poder continuar naquela sensação ali e não... que tá descendo a ladeira e quer aquela sensação ali de prazer o tempo todo, né? E aí a gente, né, e eu me coloco nesse lugar porque a gente também tá nesse mundo, né? A gente fica em busca de um prazer o tempo todo, né? Mesmo de forma inconsciente, né, na verdade, né? Com certeza. A gente, né, acorda, primeira coisa que você faz é o celular. Já começa ali. Não tem um tempo, tomar um café da manhã. Não tem. E você não come direito, você come na rua, você come correndo, isso aí. Né? É muito complicado. E aí isso impacta, inclusive, no final do dia, na noite, no sono.
E aí você não dorme bem, ou não dorme cedo, ou não dorme a noite toda, você fica ansioso, impacta direto no dia seguinte, e aí quando você dorme mal, aumenta a vontade de comer, e uma coisa vai virando a outra e vai... Não, era mais fácil realmente quando era só o problema da comida, né? E você se posiciona realmente, eu vejo você como médico diferenciado exatamente por conta disso, essa sua sensibilidade para conseguir enxergar que a obesidade, por exemplo, é algo multifatorial. Entender que realmente o mundo mudou e que os impactos do peso também mudaram, né? Vamos dizer assim, as origens, né, desse impacto. Hoje, com a Essence, você está montando um time multidisciplinar, né? Sim, lá na César Essence. Olha, que chique. Tá lindíssima clínica, por sinal, parabéns. Obrigado. Ficou bem legal mesmo. Assim, a ideia é sempre... isso eu trouxe, inclusive, na medicina de família. Né? Na medicina de família, assim, a gente tem, além do médico, né, tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, tem as equipes de outras disciplinas. Antigamente já tiveram vários nomes esses projetos, onde tinha nutricionista, educador físico. Nossa, não sabia. E algumas horas isso é suspenso por repasse, enfim, coisas do SUS, mas existe isso. Essa visão, né? De tudo. Multifatorial. Isso aí. Que interessante. E, inclusive, meu TCC de medicina de família, foi o exercício em diabético no SUS ou na atenção primária. Foi isso que eu apresentei. Então, porque lá eu já queria puxar algo nesse sentido, né? Porque o médico em si não falava muito sobre alimentação. Isso também era uma coisa que não existia. Né? Não queria saber sobre alimentação, suplementação, ou sobre falar disso. Na verdade, não sabia. Então, mas na verdade, quando a gente vê que muito na atenção primária, no medicina de família, a gente atende pacientes hipertensos, diabéticos, obesidade, uma coisa pode estar relacionada a outra, a maioria das vezes estava. Né? Tudo na qualidade de vida, na questão do exercício, na qualidade da alimentação, né? E sempre ficou o mito de que para se alimentar bem é caro, e não é, né? A gente tentou lá, até na última unidade onde eu fiquei, a gente tentou montar uma horta comunitária, enfim, para ver se... Mas acabou que não foi para frente por conta da localidade. É difícil você também conscientizar as pessoas de que aquilo é importante, né? O que a gente falou, a gente está num mundo muito mudado, né? Sim. Você falar que a pessoa tem que ter vamos cuidar de uma horta comunitária. Mas é para mostrar que, eu falo assim, é mais fácil você comprar um monte de biscoito no mercado. Com certeza. Miojo. Mais fácil, mas será que é mais barato do que você ir no sacolão e comprar um monte de fruta? Não é. De maneira alguma. Então, assim, melhorar pelo menos a qualidade é. Então, nisso, essa parte da medicina de família, tudo isso que tinha, dava para trazer para a parte da nutrologia e medicina do esporte, né? E por isso que eu acho que a gente tem que dar valor aos médicos, inclusive como líder nisso, dar valor a todas as outras disciplinas, que uma se relaciona com a outra, na verdade, né? E uma ajuda a outra. Né? Claro, a gente tem que ter uma certa hierarquia para ir, uma metodologia para ir todo mundo tá seguindo o mesmo rumo, né? Sim. E é isso que eu quis implementar lá. Ainda tem algumas coisas que eu quero colocar a mais, mas... Sempre com essa visão de evoluir, né? Não, sem dúvida. O que eu acho muito diferenciado de você como médico, na tua abordagem, eu te achei, até eu acho que eu já comentei isso com você, mas por conta de um exame que na época ninguém estava falando. Lembro, calorimetria indireta. Calorimetria indireta. Então, fala pra gente como é que funciona essa calorimetria indireta e como que ela é boa, né? A calorimetria indireta é algo que eu queria há muito tempo, né? Só que era um investimento, né? Só que, e muita gente não queria, muita gente da área, muita gente não sabia e não sabe para que serve, mas muita gente não vê o investimento como algo que poderia ajudar ou poderia agregar. Só que quando a gente vai individualizando cada vez mais, a gente precisa individualizar, inclusive, quem tem de arma para isso. Com certeza. É o método, né? O que você tá falando. Isso aí. E aí, na medicina esportiva, esse mesmo aparelho, a maioria desses aparelhos, a gente consegue trabalhar com zona de treinamento, em cima de frequência cardíaca, mas aí você tem que ter ou uma esteira, uma bicicleta, né? Então é o mesmo usado por atletas. Isso aí. Olha, isso aí. E hoje você disponibiliza em todas as suas consultas. Isso aí. Todas as minhas consultas, principalmente de primeira vez. Sim. Né? Para entender como é que esse... Hoje mesmo eu atendi uma paciente que estava com dificuldade na perda de peso, né?
mesmo com o uso de medicação e tudo mais. E a gente viu que através da calorimetria... Por que acontece? Calorimetria é o quê? Calorimetria indireta. A gente perde caloria, a gente gasta energia, botando assim, através da respiração, né? Essa troca de gases. E aí, isso eu acho que é algo que muita gente não sabe, né? Não sabe, acho que é no suor, né? Exatamente. Tô suando, tá acontecendo tudo. É por isso que a sauna não tem dado muito certo. A gente Só entra lá falando mesmo. agora. Mas se o Alex Poitin consegue, eu penso, tá vendo? por que eu não? Mas é pra bater só peso só mesmo, né? Exatamente. Então, E depois ele já sai dali, depois que bate o peso, ele já sai dali reidratando. Exatamente. A gente não tem como ficar entrando na sauna o dia inteiro, né? Então, a calorimetria, ela te ajuda, então, é uma metodologia, né? Sim. O uso dessa ferramenta, e ela te ajuda a traçar, no caso, panoramas mais assertivos para os teus pacientes. Isso aí, a gente consegue saber. Porque quando a gente vai sugerir para um nutricionista ou vai montar uma dieta, a gente calcula um gasto metabólico basal, que é o que você gasta 24 horas sem fazer nada. Né? E a gente acrescenta em cima disso um fator de atividade, que é o exercício, o tipo de exercício que você faz, volume, tempo, enfim. E aí, é através de várias fórmulas que a gente faz estima esse gasto metabólico basal. A calorimetria é padrão ouro, é um exame padrão ouro, é o melhor exame porque você bota uma máscara e através da sua troca de gases, real seu, o aparelho estima o quanto você está gastando de energia naquele momento. Eu até vou pedir pro pessoal depois colocar na edição uma foto minha fazendo a calorimetria, bem ridícula, mas vale a pena. Com a máscara que aperta, tira todo o botox, igual um ET. Mas funciona. Então... E aí, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que, pela estimativa, através de várias fórmulas que faz essa estimativa quando você não tem a calorimetria, sei lá, tava dando um gasto metabólico basal de 1.400, alguma coisa assim, e na real tava 1.000. Meu Deus, muito abaixo, então. Muito abaixo. Né? E aí a gente precisa investigar para saber o que tá acontecendo com aquele metabolismo. Pode ser alguma alteração hormonal, de tireoide, pode ser porque tá comendo muito pouco, porque tá numa ingesta proteica inadequada, pode ser que tem uma massa muscular muito baixa, pode ser vários motivos. Muito, multifatorial, mais uma vez. Isso aí. Né? Então, não é só, quando a gente trata obesidade, fala de emagrecimento, não é só comer menos e tomar medicação e para comer menos, não. Às vezes é o contrário. Às vezes você precisa comer mais, ganhar mais massa muscular, tirar inclusive a medicação para você comer mais e depois talvez voltar à medicação. As medicações são ótimas, mas a gente precisa entender como é que tá tudo isso, é individual. Sim. Né? Então, por exemplo, né, ontem eu atendi uma paciente, semana passada, atendi uma paciente que estava querendo iniciar uma medicação, que o esposo dela estava com indicação minha e tal. Aí eu Ela queria copiar o remédio do esposo. Aí eu falei pra fulano, traz ela aqui. Aí eu fui no consulta. Aí a gente fez, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero tomar isso, aquilo. Eu falei, olha só, eu adoro essa medicação. É a melhor medicação que a gente tem até hoje. Aí mostrei pra ela, olha sua bioimpedância. Aí a gente fez uma análise da alimentação dela, e ela já tava comendo com nada. Já tava um gasto calórico. Já tinha uma ingesta energética baixa. Baixíssima. Aí eu falei pra ela, a gente fez a bioimpedância, tinha uma massa muscular baixa, fizemos a calorimetria, metabolismo baixo. Falei, se a gente for pegar friamente só número, tem indicação? Você teria. Mas eu não quero que você coma menos. Se você comer menos, você vai ficar com menos massa muscular, você vai ficar mais cansada, o metabolismo pode desacelerar mais ainda. E não é igual o de fulano. O seu é outra coisa. A gente vai usar essa medicação a gente não vai descartar ela, mas nesse momento não é o seu problema. Não, mas você está falando da medicação, qual é? Qual é a queridinha do momento agora? É a tirzepatida, o Mounjaro. É o Mounjaro. É o melhor que tem hoje. Hoje disponível é o melhor que tem. Padrão ouro. Hoje é a classe A, assim. Ele é melhor do que o... semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy. E qual é a diferença dos dois? O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1, né? Que é uma substância que o seu intestino libera, que te dá saciedade, também age lá no centro hedônico. É um agonista de GLP-1, que é essa substância que a gente libera. E o tirzepatida, que é o Mounjaro, é um duplo agonista de GLP-1 e GIP, que também atua nessa questão de fome, saciedade, metabolismo. Então, e tá vindo aí, né? Ainda tá pra sair o triplo agonista. Meu Deus do céu!
Esse faz o quê? Esse você ajuda, inclusive, a acelerar o acabou. metabolismo. Ah, porque então o Monjaro não auxilia nisso. É mais na ingesta calórica, principalmente no controle de fome e saciedade. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque é uma briga, né? A gente, pra emagrecer, sim. A caloria, eu tinha um professor que falava caloria é igual a dinheiro. É muito importante. Talvez o mais importante para algumas pessoas, mas não é tudo. Sim. Então, na alimentação é isso. E tem também a questão do tipo de caloria que você ingere, Do tipo de caloria que você ingere, se é de boa qualidade, se é de má qualidade, porque imagina só, você ficar, vamos fazer um déficit calórico. É muito importante, tá? Déficit calórico, para emagrecer. Mas vou fazer um déficit calórico, vou ficar 24 horas sem comer, para chegar de noite... Eu já fiz. Para chegar de noite e comer uma barra de chocolate. Tá em déficit calórico. Isso é verdade, realmente. Mas a custo de quê? Não, eu ficava em déficit, mas eu não comia barra de chocolate, não. Mas eu emagreci 1 quilo na época. Porque eu não te conhecia na época. Obrigado! Meu metabolismo não funcionava. Verdade. E isso eu acho que é legal e é interessante a gente trazer, assim. Você trabalha com pessoas que querem não só o emagrecimento, mas também a alta performance. Sim. Por isso essa questão da medicina esportiva, né? E hoje o teu público, ele é mais de atletas? Você tem muito empreendedor também que te procura, empresário? Como é que é essa tua clientela? Quem você tá vendo que tá mais sintonizado com essa questão da alta performance hoje? Hoje, vamos botar de 100%, 70% é para tratamento de obesidade, emagrecimento. Ou seja, o negócio já desandou mesmo. Porque a gente tem uma pandemia, né? A verdadeira pandemia, né? É da obesidade. É da obesidade, e a gente precisa tratar. Não tem como falar só fechar a boca e fazer exercício. Não, não é assim. Né? Precisa tratar, né? Precisa enxergar isso como outra doença crônica, que é uma doença crônica. E o resto, 30% aí, é mais questão de performance mesmo, né? Entendi. E suplementação. Mas aí, às vezes, não necessariamente um atleta de alta performance, um atleta profissional, que existem, mas é muito atleta amador, que quer melhorar a performance, quer se sentir bem, quer correr uma maratona, se sentir bem, terminar a maratona e não ficar todo quebrado. Então, uma maratona é um sonho de consumo. Aí, ó. Essa questão da longevidade, você vê um aumento hoje nessa procura? Sim, sem dúvida. As pessoas estão mais preocupadas mesmo em como vão envelhecer, né? Sim, até porque estão envelhecendo mais, né? Antigamente, você via aquele pessoal do Silvio Santos, 40 anos. Saiu uma matéria esses dias, alguém postou, relembrando, um jornal, 1950, 50 e pouco, eu acho, não me engano. Na capa do jornal tava assim... Teve um acidente, ou pegou fogo em algum lugar, idosinha de 48 anos foi resgatada com vida. Nossa Senhora, Jesus, tô quase lá. Você vê a diferença, entendeu? Gente do céu. Então eu teria que estar com uns 90, então, se fosse essa proporção, né? Mas realmente, eu acho que assim, aquilo que você comentou, a medicina ela evoluiu muito em termos de medicamento, mas uma coisa que eu vejo hoje, eu acho que metodologia é tudo em todos os campos, né? Sim. Seja na inteligência artificial, seja na medicina, tem que ter um método. Uma coisa que eu vejo é as pessoas sempre olharam para a medicina como algo que você procurava posterior a um problema que ele havia surgido. Já tá a doença. Depois que a doença tá lá, eu vou procurar, Sim. né? E eu acho que é muito importante realmente esse trabalho que você faz, e eu acho que tá aumentando um pouco essa procura, né? Da pessoa que quer prevenir aquilo, né? Eu acho que tá tendo um pouquinho de mudança, pelo menos, de cultura. Não, tá, total. A faixa a média aí das pessoas que eu atendo é entre 40 e 60 anos. Então. É já preocupada do futuro. De como vai envelhecer. Já tem paciente de 76, de 69, muitos, 60 e pouco, e por aí vai. Então a galera tá preocupada com isso, tá preocupada em envelhecer, mas envelhecer com qualidade. Como eu falei, antigamente, aí também tem a questão de sempre tem alguém que fala assim, antigamente tinha esses negócios, mas antigamente as pessoas morriam cedo. Sim, né? tem isso, tá durando mais, né? A questão da reposição hormonal, que existem alguns mitos sobre reposição hormonal, né? Tem os mitos de causa câncer. E não causa? Na maioria das... Não causa câncer. Na maioria das vezes, se você tiver alguns específicos câncer, já teve história, a própria pessoa, aí você pode ter uma contraindicação. E nem história familiar, na maioria das vezes, não tem contraindicação absoluta de fazer uma reposição hormonal. Né? E o contrário, vai melhorar mais ainda a qualidade de vida. É isso que é importante, né? Você vai se sentir melhor. Então, você tem sempre que ver o custo e o benefício disso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, mulher pós-menopausa, uma tendência a aumentar a gordura, principalmente visceral. Ai, senhor. Ainda tô longe, mas vai, E né? perder massa muscular.
né? Vai decaindo, né? A tendência vai comendo músculo. A partir de qual idade que vai decaindo a massa muscular? Não tem uma conta fechada, mas a gente sabe que a partir dos 40 tende a ir diminuindo gradativamente, né? E aí por isso que cada vez mais os protocolos, as recomendações não é só, antigamente também tinha muito isso, não é só vai fazer uma caminhada, né? Pro idoso, normalmente você via muito isso. Sim. Não, tem que fazer. Né? Vai fazer um cardio. Nem tinha essa palavra cardio. Vai fazer uma caminhada. A minha tia, coitada, acho que ela tá com um sobrepeso a vida inteira e ela fala que faz caminhada. Então, é legal caminhada. Mas ela só tá fazendo isso também. Só isso não. Porque aí você tem que incrementar ainda com exercício resistido, né? Que é de força. Sim. De uma maneira geral. As pessoas muitas vezes têm um preconceito, têm uma ojeriza à musculação, academia. Mas lembrar que a musculação, ela é uma modalidade. Sim. Você pode fazer um exercício de força contra resistência, resistido, que não necessariamente tem que ser musculação. Uhum. Então existem outras formas de você chegar no mesmo resultado, hoje em digamos dia, assim. Calistenia, hoje em dia tá muita gente fazendo. Que você... aquela do próprio peso, né? Isso aí, do próprio peso. Eu acho que eu tenho que emagrecer um pouquinho mais pra começar com ela. Nada, mas aí você vai adaptando, pô. Não, eu vou fazer só um agachamento por hora. Não, a TRX, aquela fita, sabe? Essa dá também. É aquela que você puxa, isso, né? Aí. Não, essa já dá, realmente. Não, quanto menos inclinado, menos pesado fica. Aí daqui a pouco você tá fazendo... Dá pra fazer assim sentado? Então. Não, então a minha avó de 94 deve fazer também. Tem um exercício que a gente faz, inclusive, um teste pra saber de sarcopenia, que é uma outra doença que é a baixa de massa muscular. Meu Deus. Com perda de função. Que é pedir quem tá com perda de força pra sentar e levantar 4 vezes pra ver se consegue fazer isso. Eu acho que eu consigo. Não, você consegue. Você é meu paciente, pô. eu já ia pagar mico aqui e ia testar, mas eu acho que eu consigo. Não, fica sentadinho. Eu não vou passar essa vergonha no débito, não. Por favor. Então, a gente tem realmente, você falou muito sobre essa questão, né, da obesidade e tudo. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos lá. Você primeiro... a obesidade, digamos assim, ela é consequência dos maus hábitos ou ela já é um gene que tá lá e ele vai se manifestar independente de qualquer coisa? Não, o que a gente sabe hoje, existem fatores genéticos, sim, mas o fator genético, ele não é o que vai determinar você aumentar de peso. São os fatores ambientais, ou seja, estilo de vida, alimentação. É epigenética, né? Tudo que envolve, né? O meio. A gente sabe que um ambiente obesogênico, desde a infância, uma criança obesa, adolescente obeso, uma grande chance de ser um adulto obeso. Né? Então esse ambiente familiar, de alimentação, de exercício físico, ele é muito importante para você não aumentar de peso precocemente e automaticamente no futuro a tendência é que isso não fique obeso, né? Mas o fator genético ele ajuda a ter um prognóstico ruim em relação a aumentar de peso, mas ele não é determinante. Tem um exame que a gente faz para verificar se a gente tem esse gene lá parado esperando? Teve uma época que teve um boom de teste genético para saber se tem todos esses genes em relação à obesidade. Você sente que vale a pena? Depende. Depende muito. É porque, no final das contas, o tratamento não vai mudar. Mesmo que a sua genética, ela tenha algum fator ali... Vai mudar. Não vai. Porque a gente sabe que obesidade, você tá com sobrepeso e obesidade, que seja grau 1, 2, o que for. Você sabe que você precisa tratar. Você sabia que você tem um gene ou não, o que vai mudar? Não, sim, com certeza. O problema já aconteceu, né? É meio que tipo isso, né? E mesmo que você sabe que você tem esse gene lá que te favorece, uma história familiar, enfim, desde quando 0 anos, nasceu já sabe. O que vai mudar? Nada muda. Nada muda, você vai ter que se alimentar. Talvez você tenha mais atenção a isso. Mas assim, de uma maneira geral não muda. Porque a gente volta para a base, né? Alimentação, exercício, qualidade de sono e por aí vai. Até uma coisa que eu acho muito interessante, a gente fala com empreendedores, né? E assim, a gente lida com mais de 10 mil empreendedores hoje que estão na plataforma. E é uma coisa que é muito comum, e eu já passei, você quando veio resolver o meu problema foi exatamente por isso, é que, por exemplo, quando você está empreendendo, você sabe bem que você é médico e empreendedor, você acaba se perdendo, às vezes, ali dentro daquele teu sonho de construção do teu negócio, né? E você vai deixando a tua saúde de lado.
como é que você vê essa questão? Porque eu sei que é aquilo que você comentou, a obesidade ela é multifatorial. O que você acha que acaba tendo mais impacto, assim, na vida, por exemplo, de um empreendedor, de um empresário, para desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade e até outras doenças? Você acha que é a falta de sono, é a falta do exercício, a alimentação ruim? Você acha que tem um fator, assim, determinante, ou você acha que é realmente uma somatória? Depende de cada um. Mas é multifatorial, sem dúvida nenhuma. Porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Ou porque muitas vezes passa a impressão de indisciplina ou falta de força de vontade. Sim. Só que qual é a vida desse cara, esse empreendedor, né? O cara atende, no caso, um empreendedor médio, o cara atende o dia inteiro, aí vamos colocar aqui. É isso aí. Como eu falei pra você, tá atendendo desde 8 horas da manhã, resolvendo centenas de coisas. Não almocei. Né? Mas ele cuida bem dos pacientes, tá, não, gente? Minto, almocei sim. Só que meu almoço, sabe, foi o quê? O quê? Whey protein. Já foi alguma coisa. Já foi alguma coisa. Não, eu fiz uma ingesta proteica adequada. Eu tô com uma ingesta proteica adequada. Porque de manhã eu já tinha feito. Eu já ia te recomendar alguma vitamina, sério. Falei, esqueceu o que comeu? Como assim? Tem um médico bom. Obrigado. Depois me passa o número dele. Vou te passar. Mas eu tinha... Porque, assim, tava calculado pra almoçar. Tinha minha hora de almoço. Mas aí um paciente foi puxando o outro e algumas consultas alongam um pouco mais. Alguns pacientes demandam mais atenção, outros não, no que a gente planeja. E aí faltava 15 minutos pro próximo paciente. Aí eu cheguei pra minha secretária, pra enfermeira. Enfim, falei, pega um whey protein lá, que eu deixo lá na clínica. Bate ele pra mim, já completei um mix. Bate lá. E traz pra mim que eu sei. Já sei, total. Então, voltando à sua pergunta, então a gente vai atendendo coisas pra resolver, coisas administrativas pra resolver, burocráticas pra resolver, né, problemas de um paciente, uma solução de outro. E aí e todo empreendedor tem família, na maioria das vezes, então questões familiares tem que resolver quando chega em casa do trabalho, tem que treinar. Tem que cuidar de si, né? Tem que cuidar de si, tem que preparar alimentação, tem que prestar atenção nisso, tem que dormir. É meio sufocante, né? Muito. Aí, às vezes, você chega em casa, vamos fazer uma academia? Nada. Quase que eu falei um palavrão. Não vou pra academia nada? Eu tô cansado. Né? Você acaba se deixando em segundo plano, né? Porque você fala, a tua família e o teu negócio tem mais prioridade, né? Só que hoje, alguma coisa você tem que prestar atenção em relação à sua saúde, né? Então, vou botar no meu caso, o treino, ele é primordial. Mesmo eu sabendo que o exercício ele não vai ajudar a emagrecer, mas ele vai potencializar uma alimentação boa. É a questão dos hábitos angulares, né? Uhum. Eu acho que é aquela questão que a gente estuda muito. O James Clear, não sei se você já leu o material dele. Mas já vou falar. Ele é incrível, ele fala muito sobre essa questão de hábitos. E ele fala sobre isso. Duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, você fala, eu deixo o whey protein, que é o torne fácil, né? Para você ter um hábito, você tem que tornar fácil. Por exemplo, você é empreendedor e médico. Sim. Você automaticamente vai ter mais dificuldade do que a maioria das pessoas para conseguir cuidar de si mesmo. Então, você tem que tornar fácil aquilo, né? Sim. Vai deixar uma bolacha ou um whey protein perto de você. Então, justamente para não cair numa tentação de compra uma esfirra lá embaixo. Né? Ainda mais que lá embaixo, lá na clínica, lá embaixo, de todo mundo. Eu nunca comi aquela esfirra, mas um dia eu vou comer. Não comi porque acho que não tive oportunidade. Você já comeu? Eu acho que eu comi. Você já comeu sim, árabe lá sim. Nossa senhora, pior que eu comi. Pior que eu comi, tu comeu também. Provavelmente você comeu, porque tinha que estar em jejum pra fazer os exames. Comeu, e eu acho que ele ainda comeu um quibe. Então, aí, tá vendo? Aí depois engordou. Então, podia muito bem fazer isso. Compra lá embaixo Só que minimamente, eu tô sentado o dia inteiro, não tô ativo, né? Tô ali só falando pra caramba. Né? Igual aqui. Não, mas a gente gosta de falar. Fala faz bem, né? Eu costumo dizer, eu chego em casa, minha esposa, você não tá falando nada. Eu falei o dia inteiro. Eu não te aguento, pode ficar quieta. Corta. Não fala comigo. Eu falei assim, chega, sabe? Ó, se você tivesse o prazer de trabalhar com o seu cônjuge, né, eu fico o dia inteiro no escritório, a metros de distância. Tá vendo? Ele fala que eu falo muito, não sei porquê. Mas em casa eu falo pouco, né? Falo pouco, acho que eu economizo em casa pra falar da atendimento. Olha, você falou isso, eu me lembrei. A gente tava falando sobre academia, né?
né? E voltando na questão do torne fácil. Sim. Eu só consegui, por exemplo, instituir o hábito de malhar depois que eu montei a academia em casa. Sim. Ou foi porque eu tornei fácil ou porque eu não gosto de gente. Tem essas duas possibilidades. Tem isso também. O que você recomenda, então, assim, pra pessoa que é empresário, que é médico, que tá, assim, nessa situação, assim, com essa correria, a fim de evitar efetivamente problemas futuros, assim? O que eu recomendo é evitar alguns gatilhos que vão fazer você, falando do exercício, fazer você desistir daquele dia. Incluir na rotina. Nem tudo na vida a gente faz porque a gente gosta, mas porque a gente precisa. Né? Aí eu sempre falo, é igual pagar boleto. A gente não gosta de pagar boleto. Mas tem que pagar, né? Senão dá M. E só quem vai vir atrás de você é a sua saúde, né? É isso aí. E aí você vai ter consequências futuras, né? Então, exercício é isso. Eu também tinha um professor que falava, exercício físico, faz o que você mais gosta ou o que menos odeia. Mas faça, né? E óbvio que a alimentação vem junto com isso, sem dúvida nenhuma, né? Então, são esses dois principais. Então, a alimentação vai evitar... Seria o mais importante. Sem dúvida. A alimentação é mais importante. Mas a alimentação tem a questão da disciplina, mas também a gente tem armas para controlar essa ingesta calórica e mudando hábitos. É uma coisa mais lenta, vamos botar assim, né? Quem tem um hábito muito ruim, muitas vezes você não consegue fazer a pessoa virar outra pessoa em termos alimentares. Você vai devagar, né? Vai fazendo ela perder peso, diminuindo essa inflamação, melhorando todas as taxas. E aí o exercício não, o exercício você consegue para ontem já, né? Encarar isso como uma obrigação mesmo. Não precisa ser prazeroso, não. Só faz, né? A gente tem que fazer, não tem jeito. Nem que seja meia hora todos os dias. De segunda a sexta, meia hora já é alguma coisa. E ajuda muito se a gente coloca esses hábitos, vamos dizer assim, comece pelo mais difícil, muita gente fala isso, né? Você acha que fica mais fácil quando se coloca isso no período da manhã, aproveitando aí no caso que o nosso músculo da força de vontade tá menos cansado? Existem determinados exercícios que são melhores pela manhã, outros à tardinha, principalmente, né? Mas a hora que dá. Melhor horário é aquele que você consegue, né? Que dá. Não adianta a gente começar em detalhes se nem o básico tá fazendo, entendeu? Sim. Não, eu quero que você faça exercício de manhã, porque você faz isso de exercício, é melhor pela manhã. Cara, você não tá nem fazendo exercício. Mas eu só consigo de noite. Não, tem que ser de manhã. Entendeu? Pra que isso? É aquela questão de não respeitar a individualidade de cada um e a realidade de cada um, né? É isso aí. O empreendedor, então, né? E tem gente que... Não tem agenda, né? Tem que ser 4 horas da manhã. Né? E como é que você se sente, assim? Porque você fica muito nítido que você tem uma abordagem muito humana, muito diferenciada, né? Eu falo isso como paciente e vejo também você com outros pacientes. Sim. Como é que você vê isso? Você, quando foi para a faculdade, eu tenho certeza que a tua faculdade não te preparou para ser empresário. Não. Como é que você encara isso? Você entrou lá com um propósito muito maior, um propósito lindo de cuidar de outros seres humanos, só que você saiu de lá com uma realidade que era meio que tipo, olha, não é só isso, você vai ter que aprender a ser empresário também. Eu acho que eu nasci assim. A faculdade não prepara você, não, o médico, para ser empresário. Não, né? acho que não prepara nada. Na verdade, fui batendo muita cabeça em termos de curiosidade, em termos de olhar para colegas que a gente dá muito plantão e falar, cara, não é a qualidade de vida ruim, né? Plantão a vida inteira. Eu preciso encontrar caminhos com que eu tenho uma renda, mas seja o que eu quero, da forma que, da minha metodologia, do meu jeito, ter as coisas que eu acho que são importantes para cada um, não depender muitas vezes de coisas, vamos dizer, obscuras para a gente poder desempenhar nossa medicina, né? O que seriam coisas obscuras? Agora eu fiquei curiosa, vendo o que muitas que vezes Venda a gente muitas vezes a gente tá seja no SUS ou até no particular mesmo, então a gente não tô falando nem de venda de rim, por exemplo, isso não. Ou nesse sentido, tiver, eu né? tenho 2. Mas é em questão de condutas mesmo, né? Que essa conduta não é certa, é errada, e você tá fazendo certo. Ou no SUS tem muito de estrutura que não é adequada, né? Ou mas muitos médicos, muitos colegas vão
vão entubando aquilo ali, porque, tá de boa, então vai empurrando com a barriga, né? Hoje em dia tá no auge dos políticos indo aos plantões. Ah, é? Fiscalizador, vereador, fiscalizador, médico tá dormindo e tal, como se não quisesse eu lembro, descansar. começou com o Gabriel Monteiro, não foi? Isso, começou com ele, aí se popularizou. Mas não tinha gente que tava dormindo, não? Tinha, e pode descansar. Não, eu digo assim, só dormindo. Não sei. Eu acho que como qualquer profissão, né? Você vai ter as pessoas que são medíocres e as que são sem dúvida. Então grandiosas. a gente vai lá ou na Câmara, né, de vereadores. Cadê o fulano que não tá aqui, associação? Não, ali eu acho que você nem tem que entrar. Aquele ali, não tem. Então, isso aí ninguém pode fazer, né? Não, a gente não pode nem falar o que a gente gostaria de fazer, isso aí. né? Senão a gente é bloqueado. É muito fácil você apontar pro outro quando você tá sujo, né? Então, essas exposições que o médico, na minha área, acabou tendo, me levou desde muito tempo, desde a faculdade, pensar, cara, eu preciso trilhar o meu rumo, porque mesmo que... Eu falava para meus colegas, quando eu resolvi largar todos os plantões, eu falei assim, não dou mais plantões, os colegas que formaram comigo, todo mundo dá plantão, eu falei assim... Na época, eu falei, e era isso mesmo, eu falei assim, eu resolvi ser um pobre feliz. Mas eu dei um passo atrás, ou 3, ou 4, 5 passos atrás, para poder, pensando, tendo essa visão de que abdiquei de muita coisa, né, financeira, aquele sucesso imediato, né, de muitos luxos, né, já pensando e que eu poderia lá na frente colher. Tanto é que eu sempre quis, como você falou da calorimetria, eu sempre quis, é um investimento, não quero saber, eu acho legal, eu acho importante, é o meu paciente, eu acho isso, e pronto, é isso, entendeu? A bioimpedância, vamos escolher a melhor, e vamos lá, não, porque essa aqui não, quero meu paciente, vou ter que vender meu carro, fazer isso, não tem problema, vende meu carro, comprei... É isso aí. Então, assim, porque isso agrega valor, mas agrega também para sua conduta. Em si, pra né? você prestar um serviço de excelência, Sim, né? com certeza, cara. E, assim, e tem muitos médicos que são do auge, da nata, da medicina, antigos, que também, muitas vezes, eles criam um preconceito com algumas coisas até novas e que podem ajudar o paciente e que não querem se aprofundar no assunto, talvez ou com medo de perder mercado, em relação com medo ou porque o médico está empreendendo, ou está realmente tendo valor, cobrando valor que é justo pelo que está estudando. A gente que critica isso, né? Porque tinha muito do médico o sacerdote, né? A medicina é um sacerdócio. Como se... Muita gente ainda confunde isso, né? É mesmo? Porque não, você tem que ajudar, o médico é para ajudar, mas o valor do seu trabalho, muitas vezes as pessoas... O médico é uma pessoa, né? Ele tem uma trabalha. família, exatamente. Você não vai ali na esquina ali comprar ali no McDonald's, vou pagar isso não, quero desconto. Não existe isso. Tá escrito ali o valor daquele trabalho, daqueles funcionários, daquele estabelecimento e por aí vai. Eu acho muito interessante você falando isso. Eu sinto te informar, ou vou te informar com muita felicidade, que talvez você seja empreendedor antes de ser médico. Porque essa vontade que você fala, que sempre teve de querer mais, de fazer as coisas de uma maneira mais bem feita, de não se conformar com o pouco, é uma coisa que a gente vê em todo empreendedor. Né? Eu admiro muito o empreendedor, né? Independente da área, exatamente por conta dessa visão. Essa coisa do eu quero mais, eu posso fazer melhor. E eu acho que esse brilho que a gente vê, assim, você falando, é algo extremamente admirável, né? Sim. Então, parabéns. Eu acho que você é um empresário e um médico exemplar. Obrigado. E assim, eu acho que uma dos empreendedores, eu acho que a virtude é a minha, nós somos workaholic total. Sim, não vamos falar sobre isso agora. Eu já trabalho na terapia também. Então, inclusive, a minha terapeuta, só eu posso falar, ela fala assim, Fernando, você sempre quer... Você chegou no que a ideia que você teve. Aí você já tá inventando uma outra coisa. Não, mas isso é uma delícia, gente. Falei, depois que eu faço, eu não tô satisfeito já com só aquilo, eu quero mais, né? Gente, isso é então eu muito acabei bom. de reformar a clínica toda. Você não foi lá depois da reforma nova que a gente fez. Fez outra? Outra. Aí... Outra desde janeiro? Aí minha esposa fala assim, Fernando, mais uma obra você vai se enfiar? Eu falei, não, agora tem que ter espaço assim. Meu Deus! Tal, enfim. Não, mas tu tá veloz mesmo, hein? Então assim, e aí...
E aí, mas é porque a gente tem essa questão de, não, agora quero dar esse melhor, o paciente vai sair daqui, já vai fazer tal coisa, e já vai se sentir bem, já vai ter isso aqui, lá. E essa visão, né? Essa visão parece que o empreendedor ele consegue olhar para as coisas e ver soluções. Sim. Né? A gente olha e fala, isso aqui dá para melhorar, Sim, isso aqui dá para fazer. Ai, meu Deus, eu vou fazer. Você já tá tentando fazer tudo em termos de medicina. Sim. Eu fico com inteligência artificial, automação. Ah, isso aqui eu vou resolver, vou fazer uma IA para isso, vou fazer não sei o quê, vou vender isso, sei o quê. Não, e é essa uma aí, vontade, e né? essa IA aí também é o boom, ó. Do Giga, tô alimentando ela lá, tomei sem tempo lá, mas tô alimentando ela. Você é cliente Giga já tem um bom tempo. Já tem, né? tem um ano. Acho que até mais, talvez. Por aí. Antes você fazia o teu atendimento todo de uma forma manual, né? Era algo pelo WhatsApp Web, era algo muito sem controle. Eu lembro que você comentava que você tinha que ver o que a tua funcionária estava fazendo e você não conseguia ter esse controle. Sim. Melhorou a tua vida nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Né? Você tem um controle maior. Agora falando da parte de empreendedor, né? Você consegue ter um controle maior de fluxo, né, de como está o atendimento, de resgate de alguns pacientes, de informações. Então você consegue selecionar isso, controle administrativo, controle burocrático, por exemplo, nota fiscal, né? Então, exames. Você tem inclusive, eu lembro que você tem inclusive filas exclusivas, né? Funis exclusivos só para paciente, para você, não é? Só para paciente que eu recebo a mensagem, né? É isso aí. Então, para leitura de exame, hoje em dia, os pacientes mais VIP, vamos botar assim, que esse acesso, mas eles mandam exames, também com a secretária. Então, assim, a gente consegue otimizar muito melhor o funcionamento de tudo. Do que isso gasta menos energia. Você pode focar em atender paciente, em estar secretária entender, já sabe o que o cliente, o paciente quer, né? Já chega ali, o paciente já tem todas as informações sobre já vem etiquetado, como é que é a consulta, ou se aquele paciente que entrou vem do Instagram, se vem do Google, que você consegue direcionar, o que tá dando certo, que preciso investir mais, né? Que tráfego que eu preciso mais. Então, a gente consegue filtrar em relação a isso, botando as tagzinhas lá, no que a gente tá vendo, paciente tal, paciente que faz acompanhamento, paciente novo, paciente antigo. Então, a gente consegue criar isso tudo, leitura de exame, né? Como você falou, a gente consegue criar, otimizar o tempo da secretária. Sim. E liberar ela para fazer coisas que são mais agendamentos. Humanas. Exatamente. Remarcações. Mas já tô sabendo que com a inteligência artificial do Giga a gente vai... Exatamente. Tá evoluindo em relação a essas existências, marcações, né? Exato. A IA da Giga já consegue fazer toda essa parte de agendamentos, remarcações e quero que você implemente lá, porque eu quero que você libere mais tempo, né? Porque tempo é dinheiro, né? Tempo tá faltando. Mas, inclusive, para alimentar meu IA do Giga Zap lá. Exatamente. Eu comecei, depois que vocês foram lá, eu comecei. Não, hoje eu vou fazer o sábado inteiro isso aqui. Aí comecei. Mas aí, você ficou com preguiça. Não, enfim. É muito estímulo. Então, mas eu vou te dar uma boa notícia, tá? Porque a gente agora criou uma IA que é exclusiva para clientes, para te ajudar a mapear os teus processos e facilitar o processo de criação da sua IA. E agora você consegue criar ela em menos de 5 minutos. Que glória a Deus. Aí, mais um motivo para os médicos terem o Giga Zap também. Mais né? um motivo, mas isso foi missão que a gente deu realmente para o time de desenvolvimento, porque é aquilo que a gente estava falando, o empreendedor não tem tempo, seja ele médico, seja de qualquer segmento. E a gente está sendo bombardeado hoje em dia, obviamente do TikTok, de qualquer besteira, mas também anúncio. Toda hora você vê anúncio disso, surgiu IA disso, saiu não sei o quê. Você entra numa fadiga decisória, você não sabe para qual caminho que você olha, né? Então eu acho, assim... Falando do meu papel como empreendedora, empresária, eu acolho o empreendedor, porque eu passei essa trajetória toda fazendo as coisas da maneira difícil. Como hoje existe uma maneira fácil, qual é a solução? Facilitar. Você não tem que ficar estudando quantas IAs apareceram. Porque agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Alguém tem que chegar e te dar um caminho que seja mais tranquilo para você usar aquilo a seu benefício. Porque senão você vai perder mais tempo do que você já não tem para entrar numa área que você não é especialista e nem tem vontade de ser. Zero. Né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante isso também na visão do empreendedor. Ele tornar fácil essa jornada, né? Igual você faz com os seus pacientes, a gente
faz isso com os nossos clientes também. Tentar tornar isso cada vez mais fácil. A gente não consegue fazer tudo, né, 100% das coisas na nossa vida de uma maneira tão eficiente. Então vamos focar em cada coisa que a gente precisa, né? Focar. Exatamente. Então... Tu viu que agora a IA saiu lá com um negócio de cartoon? Todo mundo agora faz negócio de cartoon. Né? Aí quanto tempo você vai fazer isso na sua vida? Nada. Tá muito... no meio da medicina, inclusive, já tá muito em alta a questão do IA. E é algo que... Mas tu não sente que falta esse foco? Sem de dúvida. Saber, assim, o que realmente funciona? Mas tem muita coisa, né? É muita coisa. Mas em relação ao atendimento... Atendimento já está consolidado. Eu acho que é mais uma questão de você achar realmente um local que você consiga treinar de uma forma fácil. Isso, botar a IA ali para entrar no seu negócio. Sim. Né? E até entender o seu negócio ali. Né? Acho que é treinar ela, né? Sim, é só treinar, é só treinar. É uma inteligência. É artificial, mas inteligente. Exatamente. Até agora vamos fazer assim, uma pergunta muito capciosa. Antes de ontem, o Bill Gates soltou uma bomba dizendo que... Não vai substituir ninguém. Ele disse que a IA vai substituir todos os médicos em 10 anos. Não vai substituir todos os médicos, não. Boa parte vai substituir. Tá? Quais médicos você acha que vão perder espaço para inteligência artificial? Os médicos que são mecânicos. Se recusarem a evoluir, né? É assim, a inteligência, ela é muito inteligente, vai ser alimentada cada vez mais com isso, né? Mas ela ainda, quem é mecânico, a inteligência fica mais fácil, ela ser treinada em termos de protocolos, guidelines, né, dose, sim, né? O que a pessoa está sentindo objetivamente. Esse papel humano, né? Eu acho que é exatamente esse papel que você se propõe a fazer, né? Do individualizar o tratamento, não ser algo generalista, né? É isso aí. É aí que vai entrar esse papel do médico. O médico vai entrar nisso. De você ouvir, olhar, igual eu tô aqui te olhando. Você ver que você acabou de dar um sorriso. Sim. Né? Ver que você, com o corpo, falou alguma coisa que você tá um pouco insegura. Sim. Isso o médico tem que ter. Tem. Né? Não, mas eu não tô insegura, não. Você tá igual meu fotógrafo. Não, essa semana eu falei que ele botou uma indireta pra mim lá. Não foi. Foi só um exemplo. Ah, tá. Não, meu fotógrafo essa semana botou uma foto minha lá, linda, né, de estúdio, e botou assim: aprenda a não ser falso. Eu falei, por que é isso, gente? Será que o cara te chamou de falsa? Aí ele, não, eu falei, mas que sabe você era clara. Você propõe algo assim: olha, você precisa fazer exercício. Sei que a pessoa nunca fez, vamos supor. Exemplo, tá? Aí a pessoa fala assim: aí, não vai ver ele fazendo assim, ó. Não vai. Você já notou que ela tá insegura. Sim, exatamente. Né? A IA não tem essa capacidade. Ainda não. Ainda. Mas talvez vão criar uma IA que vai estar vendo as suas reações aí. Não, então já tem. Já? Mas eu tô atrasado. Mas eu acho que vai demorar sim, e eu concordo muito do teu ponto de vista. A gente que tá muito dentro desse ecossistema, ela é muito boa, ela realmente agiliza muito o trabalho em todas as nuances. A gente, além dos nossos times, a gente tem um time de IAs treinadas que trabalham com a gente, para todos os segmentos. Tá? Por sinal, agora em breve a gente vai lançar para todo mundo que é cliente nosso a biblioteca de IAs. É IA treinada para marketing, jurídico, contabilidade, Nossa, tudo que você precisa em termos de espinha dorsal, a gente vai disponibilizar. Se a polícia chegar lá para me prender, eu chamo ela para me defender, advogado. É basicamente isso. Aí você vai e bota ela falando, entendeu? Que legal, cara. Então a gente vai ser nós vamos ser um mundo de IAs. Não, mas eu acho que ela vai ajudar. Eu acho que a gente tem que enxergar ela como ferramenta. Não, e aí você ficar... eu acho que tudo que vai progredir, você vai te ajudar, vai te auxiliar, a gente tem que usar a nosso favor. Sim. Não tem essa, não. A gente tem que aprender a lidar com isso. E a medicina também é assim, e a IA com a medicina é a mesma coisa. Fica choramingando, falando, nossa, não vai mudar, não vai mudar. Vamos pegar isso que a gente tem, vamos usar a nosso favor? Né? Hoje em dia, monta a aula com IA, pô. Pede lá, você sabe os tópicos da aula, mas a explicação tá na sua expressão, tá na sua fala, você convencer, você explicar. A IA não vai te convencer, mas ela vai te dar norte em relação a tudo aquilo que você quer falar. Com certeza. Então, pô, antigamente era o que? Era um folha de papel, livro, biblioteca, você ia lá procurar em um monte de capítulo. Não, era difícil. Nossa, era difícil. Barça. Quem não teve uma Barça? Você teve? Tive. Eu também tive. Então pronto. Nossa, procurar a Barça, porque a Barça vai lá e procura todos os livros, você não sabe o que tá aonde, gente. Não, eu tinha até aquele Aurélio em casa. Aurélio também. Eu tenho até hoje, né?
Mas você tem dúvida de alguma palavra? Você busca no Aurélio ou busca no IA? Não, mas eu acho que eu de vez em quando eu vou procurar lá, né? Eu acho que eu deveria, pelo menos. Para o cérebro não ficar atrofiado. No IA. Você acha que tem risco do cérebro ficar atrofiado? Nada. Tem muita coisa pra pensar, gente. Como é que a gente vai pagar nossas contas? Como é que a gente vai pagar os funcionários? Porque é empreendedor? Como é que vai fechar as contas? Como é que a gente vai reinvestir o dinheiro? Em que a gente vai reinvestir? Será que esse investimento vai o que dá certo? Né? É o mais importante, direcionar isso. Nossa, a IA não vai resolver isso, não. Não, ela não vai. Mas ela é uma ótima assistente. É o norte. É o norte, ela é o norte. É uma ferramenta e tem que ser usada. usada. Sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, muita coisa eu já uso. Você já usa? Você como médico usa o quê da IA, assim, sem ser de atendimento? Uso o mais famoso. O GPT. O GPT. GPTzinho. Foi o que eu usei... Mas você usa ele no seu dia a dia pra quê? Ler exames? Pra que você usa? Não, pra ler exame... Não, tem até um histórico aqui. Ontem eu tava vendo questão de liberação diária de algum tipo de hormônio, enfim. Olha que interessante. Tem algumas IAs que são focadas nisso, tá? Eu jogo no... Eu sei que tem a IA do Google, né? Não, e tem umas outras que são só de artigos médicos, eu vou te passar. Então, já usei pra... Cara, não vou sentar... Olha só que lindo. Geralmente se pegava um artigo em inglês, falei, putz, vamos lá, supletivo. Vamos lá, em inglês e pá, não sei o quê. Aí no final já tava de saco cheio pra conclusão. Aí você não interpretava de verdade. Eu já confiei já, tá bom, tá embasado. Agora eu vou lá, traduzir esse artigo, pum, traduz pra mim. Não, e não só isso, ela pode te dar os pontos-chave, isso. né? Exemplifica, resume. É isso aí. Gente! É isso aí. Faz um vídeo. É quase isso, né? É exatamente isso. Né? Então, assim, tô usando a ferramenta ao meu favor. Com certeza. Né? E tá te ajudando a economizar tempo. Sim, total. Tempo e eu tô preocupado, eu tô raciocinando com outras coisas. Aquele tempo que eu ia estar lá lendo e tentando traduzir na minha cabeça, porque eu não tenho inglês de americano, nem de inglês mesmo, né? E você, mal ou bem, você fica. Quem mora no Brasil, você pega, traduz, sem dúvida. Não vem falar só se você fosse um professor. Não, então, eu acho que eu tenho isso ao meu favor, mas foi porque minha mãe me botou pra estudar inglês quando eu era, tipo, tava engatinhando. Ah, tá. Aí eu cresci com aquilo na cabeça. Esse aí mesmo. Então eu fiz PBF, mas eu tava nova, isso que importa. Eu gostava só das músicas. Música? Música em inglês. Aí eu aprendi muito através das músicas em inglês, mas assim, prática, eu nunca nem visto americano tenho. Tá difícil de tirar, tá? Tá difícil, né? Tá muito difícil. Mas aí minha esposa quer levar minha filha na Disney, eu falei, nossa, fila, Disney, tem tanta coisa. Aí eu fico assim, com a cabeça, tem tanta coisa que me preocupava, Pede pra IA resolver tudo. Vai me levar, fazer fazer um Fernando novo e... Então, eu ia te falar, dá pra gente pensar nisso. A gente pode clonar o seu cérebro e vender um produto que seja um acesso direto a você, com IA. Ótimo. Não, eu só quero beijar minha filha, abraçar, só isso. Aí, ó. Agora ficar em fila esperando o parque de Disney, não quer não. Quer não. Não, mas acho que faz parte. Assim como você tem que se dedicar pra ser empresário, tem que se dedicar também Hoje pra ser pai. atendi um colega médico, falou assim, em maio eu vou pra Disney levar minha filha pela 3ª vez. Mas eu odeio o Fernando. Mentira! Eu odeio Disney. Por quê? Ele não tem nada. Você vai odiar. Ele falou assim, você vai odiar também, você é igual a mim. Não, mas aí calma, de repente você gosta. Não, eu falei assim, mas assim, porque eu já não gosto. Eu falei, eu também vou odiar porque eu não gosto de parque de diversão, eu não gosto de montanha-russa. Tinha Terra Encantada, todo mundo da escola fazendo passeio, eu não fui, eu não gosto. Também nunca fui, não. Não gosto. Uma vez eu fui ator, né? Eu fiz teatro, fiz teatro. Você fez teatro? Profissional. Mentira. Gente, que homem multifacetado. Dos 12 anos até... Aí foi direto até uns 15, 16, que eu tava em cartaz de teatro infantil. Aqui no Teatro Leblon, Teatro Organizadores na Barra. Meu Deus, gente. Temos um artista aqui na mesa. Aí até tinha carteirinha lá do Sindicato dos Artistas, profissional. Que chique. E aí todo mundo saiu a gente estava em cartaz na Barra. Aí saímos, todos os atores. Aí foi todo mundo pra Terra Encantada. Na época, Terra Encantada tá meio falido. Eu segurei a bolsa de todo mundo, eu não fui na montanha-russa. Eu não gosto. Já era uma nova profissão, é que você ainda não estava empreendendo na época, né? Guardador de bolsa. Eu provavelmente ia lá, como é que eu vou fazer essa montanha-russa? Mas andar mesmo, não. Exatamente. Fernando, foi um prazer imenso te receber. Vou deixar o espaço aberto agora para você falar e convidar o pessoal para ir até a sua clínica, a Essence. Para quem tá buscando alta performance e tá no Rio de Janeiro, ou tem telemedicina também? Tem telemedicina também, Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, então, porque o nosso público é do Brasil inteiro, então... Mas quem tiver no Rio, em Niterói, São Gonçalo, Maricá,
toda aquela região ali. A minha clínica fica lá, é César Essence. Qual é o Instagram? Instagram, @Clínica César com Z, Essence. E a gente tá em Caraí, né, na Ator Paulo Gustavo, no Trade Center, número 26. A gente tem uma equipe bem legal lá, com certeza vai ter um atendimento humanizadíssimo. Eu atesto. E sem mentira, sem mitos, falando a verdade, e com certeza acolhimento total. E quem tiver próximo, eu prefiro pessoalmente, telemedicina a gente faz, mas eu prefiro pessoalmente, eu gosto de sentir o calor, olhar pra... Senão vai parecer que a gente tá falando com uma IA, né, na telemedicina, mas entre em contato, o Instagram já falei. A gente vai deixar na tela também. E é isso, sempre tratar, além de tratar as patologias que já se apresentam, as comorbidades, mas também prevenir o que pode estar por vir aí é muito importante. Hoje a gente fala cada vez mais de prevenção, de viver mais e viver bem. E para quem já está, seja com uma doença crônica, hipertenso, diabético, com obesidade, é importante tratar. Não é tão simples como muita gente fala, de pegar aquele exemplo específico que fulano sozinho fez. É o mesmo exemplo da tabagista que viveu aos 120 anos. Né, que sempre tem alguém para falar, não, fulano fumou até os 120 anos, né, e não morreu, mas as outras, tratar a saúde é muito importante, então viver mais, viver bem, todo mundo vai agradecer, família, né, sistema de saúde, e estamos juntos nessa, menos qualquer dúvida. Menos o INSS. Não, verdade. Não, mas isso aí vai acabar já. Mas enfim, isso é uma outra história. Olha, muito obrigada. Foi um prazer imenso te receber. Você sabe que você é um querido. Obrigada por cuidar tanto da nossa família, né? Sim, e compartilhar aí a tua história com a gente. Tá bom, obrigado. Gente, obrigada por ter assistido. E estamos em breve com um novo episódio.